Olá, amigos e amigas, que alegria nós estarmos aqui reunidos para estudar essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. E hoje, gente, olha só, nós vamos conversar a respeito das respostas de Deus. E quando a gente pensa nas respostas de Deus, pode nos vir uma pergunta: as respostas de Deus a quê, né? As respostas de Deus, por exemplo, as nossas perguntas? E será que Deus responde às nossas perguntas? Mas antes de considerarmos aí a hipótese de Deus responder às nossas perguntas, se nós fôssemos fazer perguntas para Deus, o que é que nós perguntaríamos para Deus? Pensemos um pouquinho. Certamente, qualquer que seja a pergunta, ela viria antecedida da expressão interrogativa por quê? Quem não já perguntou assim para Deus? Deus, por que esta coisa desagradável aconteceu comigo? Deus, por que meu ente querido retornou à pátria espiritual? Deus, por que perdi meu emprego? Deus, por que tantas coisas infelizes acontecem comigo? Por quê? Por quê? Por quê, meu Deus? Com certeza nós já fizemos alguma pergunta dessa para Deus. Mas será que, quando eventos felizes acontecem conosco, nós perguntamos também para Deus por quê? Deus, por que essa coisa tão legal aconteceu comigo? Deus, por que eu ganhei esse prêmio? Deus, por que coisas tão maravilhosas acontecem na minha vida? Por que, meu Deus? Será que nós fazemos essas perguntas assim para Deus? Porque no sentido negativo, nós normalmente estamos questionando a Deus. Por quê? Porque nós nos consideramos pessoas boas, e com pessoas boas, coisas ruins não deveriam acontecer, não é? E aí nós ficamos, Deus, por que isso, por que aquilo outro? Mas será que nós nos lembramos de perguntar também por que coisas boas nos acontecem? Bom, é uma reflexão. Enquanto nós estamos refletindo sobre isso, nós vamos fazer uma proposta. Que tal trocar esta expressão interrogativa por outra expressão interrogativa? Para quê? Para que determinadas coisas acontecem conosco? Coisas agradáveis ou não? Essa deveria ser a pergunta. Por que eu escolhi esta expressão interrogativa, para quê? Porque para quê remete à finalidade. E isto significa que todas as coisas que nos acontecem, acontecem com uma finalidade. Mas, evidentemente, que nós precisamos estar atento aos sinais, né? Precisamos estar atentos aos sinais, às coisas que acontecem ao redor de nós, para que nós saibamos, afinal, quais são as finalidades para que determinadas coisas aconteçam conosco, não é? Quais são as finalidades? Mas continuemos aqui nessas nossas reflexões a respeito das respostas de Deus. Vamos lá. Bom, Deus responde, né, às nossas perguntas. Nós fazemos perguntas a Deus e Deus responde às nossas perguntas com acontecimentos, e esses acontecimentos são a resultante, né, de algo que nós fizemos e que naturalmente nos remeteram àquele acontecimento. Mas e será que Deus dá respostas às nossas súplicas? Será? Pensemos um pouquinho. Será que Deus responde às nossas súplicas, aos nossos pedidos, às nossas orações? Alguns de nós duvidamos. Por quê? Porque as respostas nem sempre vêm como nós queríamos que viesse. E aí, quando essas respostas não vêm da forma que nós queríamos que viesse, nós duvidamos, não é? Da presença de Deus na nossa vida. Pois muito bem. Para ilustrar essa nossa conversa, eu trouxe aqui hoje um texto que está no livro Jesus no Lar, e é um texto excelente. Aliás, eu recomendo para quem faz o estudo do Evangelho, né? Faz o Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar, reúna a família,
né? Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, sim, para estudar os textos do Evangelho segundo o Espiritismo, comentar com toda a família, mas antes pode trazer uma história do livro Jesus no Lar para ilustrar esse comentário a respeito do Evangelho. Muito bem, essa história aí intitulada A Resposta Celeste é uma história, né, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, o espírito é Neio Lúcio, e neste texto, Jesus, em conversa com os seus apóstolos, mais especificamente com Bartolomeu, Bartolomeu pergunta a Jesus se Deus responde às rogativas dos homens. E aí Jesus começa contando uma historinha, dizendo que um emissário de Deus andava de aldeia em aldeia, falando das leis da vida, falando das leis que podem nos levar ao reino dos céus, quais são os caminhos que nós devemos seguir para alcançarmos o reino dos céus. E este emissário, né, do Senhor, ele andava apenas na companhia do seu cachorro. Ele passava de vilarejo em vilarejo. Numa dessas suas caminhadas, ele percebeu que já era o final do dia e ele tinha que chegar até a próxima cidade, mas essa próxima cidade estava um pouco distante. Então, o que ele preferiu? Preferiu passar a noite por ali mesmo, né? Procurar um local tranquilo para passar a noite, e no dia seguinte ele se encaminharia para a cidade, a próxima cidade. Muito bem, então esse emissário do Senhor observa ali nas redondezas e vê que tem uma caverna, né? Uma caverna, e ele fica assim extremamente contente, porque antes o que ele fez? Ajoelhou-se, olhou para o céu, fez a sua oração, não é? Pediu amparo para aquela noite, né? Ele não ia ter oportunidade de seguir para a próxima cidade naquele momento, e pediu o amparo de Deus para que ele pudesse passar uma noite tranquila. E aí, na sequência, ele visualiza uma caverna. Ficou extremamente feliz, porque o seu pedido fora atendido pelo Criador. Muito bem, ele se direciona a essa caverna na companhia do seu cachorro, e quando ele está ali já se aconchegando, o que acontece? Uma nuvem de moscas, né, se aproxima, mas eram muitas moscas mesmo, que ele não teve nenhuma condição de permanecer naquela caverna. Então, ele teve que sair dali junto com o seu cachorro. Mas ele sabia que estava amparado, né, pelo Criador, tinha feito a sua oração e estava tudo certo. Seguiu viagem. Mais adiante, ele observou uma ponte e viu que, para além da ponte, tinha assim uma espécie de areia, um espaço assim limpo, que ele imaginou que poderia passar a noite ali naquele espaço, porque como o campo era limpo, né, ele não correria o perigo de ser atacado por algum animal, porque ele estava, né, com a visão total do ambiente. Muito bem, mal ele coloca os pés no início da ponte, o que acontece? A ponte desaba. Simplesmente a ponte desaba. Mas ele continuava ali tranquilo, porque ele tinha feito a sua oração ao Criador pedindo amparo e ele sabia que não estava desamparado. Muito bem, ele segue a caminhada dele. Quando mais adiante, ele percebe uma árvore com um tronco assim bastante, né, grande mesmo, a ponto de formar ali uma espécie, né, de caverna. E aí ele fica muito feliz, porque vai ter a oportunidade de se abrigar. Ele olhou para o céu, viu que nuvens carregadas estavam ali, né, no firmamento, parecia que ia chover bastante, né? Já estava ouvindo ali ao longe alguns trovões, enfim. Então pensou em se abrigar aí no tronco desta árvore. Mas veja o que acontece. Um raio atinge a árvore em cheio e ele não tem oportunidade de dormir naquele espaço ali do tronco da árvore que ele imaginava ser um espaço seguro. Nesse momento, ele começa a se sentir um pouco abandonado, porque ele tinha feito a sua prece, tinha rogado, né, o apoio do Criador, e todas as alternativas que surgiam para ele, todas essas alternativas eram destruídas. Então, ele já estava começando a ficar um pouquinho desanimado, não é? E aí o que acontece?
Mais adiante, ele observa um casebre e ele imediatamente começa a se punir pelo pensamento que teve, né, duvidando, né, do apoio do Criador. O que ele pensou? Ah, mas eu não consegui abrigo naqueles outros espaços que eu imaginei, porque Deus estava reservando para mim algo muito melhor, porque é claro que é muito mais interessante passar a noite num casebre do que numa caverna, né, do que ao relento, enfim. Então ele se dirige para esse casebre, bate à porta, é atendido, mas o dono do casebre, com muita indelicadeza, diz a ele que não vai permitir que pessoas estranhas possam, né, adentrar no lar dele, que, portanto, ele procurasse um outro espaço para dormir, porque ali ele não ia poder dormir. E aí esse homem se sente tão entristecido, porque ele imaginou que teria a oportunidade de descansar nesse casebre, mas tentou de todas as formas convencer o dono do casebre, mas o dono do casebre não permitiu de forma alguma. Nesse momento, ele olha para o firmamento e realmente o céu está carregado de nuvens, raios, trovões, e a chuva começa a ficar forte, muito forte mesmo, e ele está ali desalentado, desalentado. E quando ele pensa que nada de pior poderia acontecer, mas para ele, eis o que acontece: um raio mais próximo cai e assusta o cachorro, e nós sabemos bem, né, que os cachorros não têm assim muita simpatia por raios e trovões, o cachorro se assusta e sai uivando, uivando. E aí o homem fica completamente solitário, sem ter o que fazer, ele ali mesmo, ali ao relento, ele se encosta ali da melhor forma que pode e resolve tirar um cochilo, né? Estava sozinho, sozinho. Durante essa noite turbulenta, ele ouve ao longe gritos, né, xingamentos, mas ele estava tão cansado, tão desalentado, todo molhado, ele nem se levanta dali para ver do que se trata. Mas passou durante boa parte da noite ouvindo gritos e xingamentos. Mas eis que o dia amanhece e aquele sol lindo vem visitá-lo, né? Ele se levanta e percebe que vem na sua direção dois camponeses. Esses dois camponeses estão comentando exatamente a respeito do barulho noturno que ele ouviu, né? Então, esses camponeses também tinham ouvido, né? Xingamentos, gritos, enfim. Ele fica ali um pouco curioso e se dirige a esses dois camponeses para perguntar do que se trata, né? Do que se tratavam aqueles gritos, aqueles xingamentos. E os dois camponeses dizem assim para ele: Ah, o senhor não sabe? Aquele casebre, logo aqui perto, aquele casebre foi atacado por uma quadrilha de ladrões. E os ladrões assassinaram a família inteira, não sobrou ninguém. E eis que, neste momento, o nosso emissário do Senhor, que estava lá já duvidando, não é? Do auxílio de Deus para com ele, eis que ele começa a pensar o seguinte: e se o cachorro dele não tivesse, né, se assustado com os raios e trovões, se o cachorro não tivesse fugido, ele provavelmente teria atraído os ladrões para próximo dele, né? Porque o cachorro ficaria ali agitado, os ladrões poderiam perceber a presença dele ali por perto e iriam certamente matá-lo também. E muito pior teria sido se o dono da casa tivesse permitido que ele passasse a noite lá, também ele, naquele momento, estaria morto, não é? É assim que o nosso emissário do céu mentaliza, né? Ele raciocina dessa forma. E ele, ali, agradecendo a Deus pelo amparo que recebeu. Conversando com aqueles mesmos camponeses, ele descobre que para ir para a cidade que ele queria, ele precisava fazer o caminho de volta, ou seja, passar por todos os locais que ele tinha passado antes. Então ele vai passando, não é? O cachorro, quando o dia amanhece, o cachorro volta, né? Enfim, e esses dois companheiros resolvem seguir estrada. Muito bem, ele passa por aquela ponte que caiu e ele descobre,
por meio de uma pessoa que estava ali por perto, que aquilo que ele pensou que seria um espaço confortável para ele passar a noite, né? Aquela areia para além da ponte, na verdade, tratava-se de areia movediça. E o nosso emissário do Senhor olha para o céu mais uma vez e, né, pede perdão por ter duvidado do amparo divino. Muito bem, neste instante, ele tem a certeza de que não fora abandonado em nenhum momento. Então, ele continua a caminhada, voltando em todos os lugares que ele de fato tinha passado. Passa próximo da árvore, não é? Da árvore que foi destruída por um raio, e descobre que ali, naquele espaço, né? Aquele espaço, aquele tronco da árvore bem grande que tinha uma fenda, à noite era covil de lobos. Os lobos dormiam ali naquele espaço. E se ele tivesse ficado ali, teria sido devorado pelos lobos. Muito bem. E aí ele volta à caverna. Como está de dia, ele entra novamente na caverna com mais atenção. E o que é que ele percebe? Percebe o seguinte, que se ele e o seu cão não tivessem sido atacados por uma nuvem de moscas, né, vorazes, eles teriam sido naturalmente picados por cobras, porque ali, naquele espaço, estava cheio de cobras e ele não tinha percebido. Então, o que acontece? Nosso emissário do céu, que por alguns momentos chegou a duvidar, né, do amparo divino, realmente se ajoelha agradecendo ao Criador por todo o amparo que recebeu. E aí, olha só, endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Então, quantas vezes nós duvidamos, não é? Do amparo divino, e o amparo divino se faz presente de muitas formas, de muitas formas. Jesus encerra a história aí, e aí diz o mestre: o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Por isso é que nós precisamos ficar atento aos sinais. Por isso é que nós precisamos ficar atento às coisas que acontecem ao nosso redor. E nós não estamos nunca desamparados. Nem por um instante nós estamos desamparados. E aí, para dar sequência a esse nosso tema, as respostas de Deus, nós vamos trazer mais um texto. Este está lá no livro Rumo Certo, né? Também psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o Espírito é Emmanuel. Então, olha o texto que Emmanuel escreve, dizendo o seguinte: ele atenderá quando atravesses um instante considerado terrível na jornada redentora da Terra. Recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. E é verdade. Desesperados, nós não conseguimos ver o que está ao nosso redor. Por isso, não devemos pautar a nossa vida no desespero. Busquemos a paciência, a tranquilidade, a confiança, porque nós não estamos desamparados em nenhum momento, em nenhum momento. Mas aí precisamos silenciar os pensamentos, acalmar o coração, respirar e observar com tranquilidade. Aquela passagem do Evangelho que nos diz: olhai, vigiai e orai, deve pautar todos os momentos da nossa vida. Mas sigamos com o que Emmanuel nos diz aí no livro Rumo Certo. Venha o desânimo como vier. Certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compreender, auxiliar
abençoar e servir sempre. Essas são as orientações. Compreender, auxiliar, abençoar e servir sempre. Por quê? Porque nós não estamos abandonados. Deus nos responde das mais variadas formas. E aí segue Emmanuel. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Sim, e olha, os apoios humanos nos falham, é verdade, não é? É verdade. Nós às vezes contamos com um amigo e aquele amigo naquela ocasião não pode nos auxiliar. Nós às vezes confiamos numa pessoa da família, aquela que nós imaginamos assim, não, essa pessoa nunca vai falhar comigo. E essa pessoa falha. Por quê? Porque ela é humana, tal como nós, assim como nós falhamos, todas as pessoas também podem falhar. Mas nós não vamos temer. Por quê? Porque Deus cria as mil formas de nos auxiliar. 1000 formas de nos auxiliar. Mas fiquemos atentos e não vamos nos deixar levar pelo desespero. E ainda continuando, tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível, que provê com todos os recursos indispensáveis a paz e a sustentação de teus dias. Saber que nós temos sempre conosco, né, à nossa frente, a retaguarda, à esquerda, à direita, por todos, né, os lugares, nós temos companheiros que vêm nos auxiliar, né? E esses companheiros sempre com a autorização de um companheiro muito maior. Olha o que diz Emmanuel. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. É Deus que nos ampara. É Deus que responde às nossas rogativas. É claro que estas respostas vêm por meio dos seus emissários, não é? Um fenômeno qualquer acontece na nossa vida e aí tenhamos certeza, Deus está ali se fazendo presente naquela circunstância, não é? Às vezes por meio de uma pessoa, às vezes por meio de uma circunstância qualquer, né? Nós nos atrasamos, pode ser um auxílio divino. Nós nos atrasamos, perdemos o ônibus, nos livramos de uma tragédia, não é? Ou então nós chegamos mais cedo em algum lugar, e aí pode ser o amparo divino, porque impedindo que nós passássemos por esta ou aquela situação desagradável. E às vezes nós ficamos assim um pouco descrentes em fazer as nossas orações, porque as respostas não vêm da forma que nós queremos, e muitas vezes nós queremos é que o problema desapareça. Mas será que a oração ela tem o poder de fazer o problema desaparecer? Será que é para isso que a oração serve? Ah, não, eu vou orar e só vou acreditar no amparo divino se o problema desaparecer. Mas vamos comparar a oração com o farol do carro? Pensemos, para que serve o farol do carro? Por acaso o farol do carro serve para tirar o buraco da estrada? Não, o farol não serve para isso. O farol serve para iluminar a estrada. E com a estrada iluminada, nós podemos ver o buraco. E vendo o buraco, nós podemos decidir: opa, posso passar por este buraco. Basta ir bem devagarinho. Ou então, se eu virar à esquerda, vai ser melhor.
Ou se eu virar à direita, vai ser melhor. Ou então, não, vou parar, vou voltar daqui, porque realmente eu não tenho como ultrapassar esse buraco. O farol do carro serve para isso. Serve para iluminar a estrada, e com a estrada iluminada nós somos capazes de ver, né, os buracos e aí tomarmos as nossas decisões. E com a estrada iluminada nós podemos ver, né, realmente o buraco. Com a oração, e a oração nos ilumina, nós podemos ver o tamanho do problema. E às vezes o problema não é assim tão grande quanto nós imaginávamos. Mas aí, como a oração nos acalma, nos tranquiliza, nós percebemos, mas se eu pedir ajuda para fulano, ou para cicrano, ou se eu adiar isto para mais adiante, né? Enfim, o problema vai ter a dimensão que ele realmente tem. E nós vamos poder resolver com mais tranquilidade. Com mais tranquilidade. Então, pensemos, amigos, que Deus sempre nos responde. Sempre, 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 sempre. Vamos utilizar a oração como um recurso diário, não como aquilo que nós fazemos, de vez em quando, de vez em quando, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu oro. Não, vamos orar sempre, sempre. E pensando que a oração não precisa ser formal, né? As pessoas, mas eu não sei orar, eu não sei nenhuma oração pronta. Mas a oração é uma conversa sua com Deus. Falando das suas necessidades, falando daquilo que você precisa, mas também lembrando de agradecer. Agradecer, não é? E aí, lembrando do que o Livro dos Espíritos nos fala a respeito da prece, né, a respeito da oração, das 3 finalidades, louvar, não é? Louvar, pedir e agradecer. Aí nós ficamos pensando assim, mas louvar, será que louvar a Deus é eu me sentar assim, ficar olhando o horizonte? Eu estou louvando a Deus. Mas os Espíritos vêm nos orientar que a melhor forma de louvar a Deus é sendo útil ao próximo. Sendo útil ao próximo. Amélia Rodrigues nos fala isso. É a melhor forma de louvarmos a Deus. Por quê? Mas quem é o nosso próximo? São só as pessoas? Não, a natureza também. Porque também nós somos natureza, não é? Todos nós somos irmãos. Então, louvar, cuidar de todas as criaturas divinas, cuidar, sobretudo, daquelas que estão ao nosso alcance, aquelas que estão mais próximas de nós. Então, esta é a melhor forma de louvar a Deus. Ficar contemplando o horizonte não vai resolver. Vai resolver. Se nós colocarmos aí algum auxílio ao próximo. Muito bem. A oração serve, portanto, para louvarmos a Deus. Não é? Louvarmos. Ou seja, sermos úteis a todas as criaturas divinas. Essa é a melhor forma de louvar a Deus. E pedir, podemos pedir também. Devemos ficar à vontade para pedir. Mas fiquemos atentos, porque às vezes nós pedimos um bolo de chocolate, né? Mas a nossa glicose está tão alta, e aí o que é que nos é oferecido? Um chá de carqueja. Porque para aquele momento da nossa vida, o mais recomendável é um chá de carqueja do que um bolo de chocolate, não é? Então, fiquemos atentos a isso, porque as respostas vêm de acordo com aquilo que verdadeiramente nós precisamos. E aí, nos lembremos, né, do salmista que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí nós ficamos naquela ilusão de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas vamos pensar, o que não me faltará? É implícita aí, né? Uma palavra, implícita, é só a gente pensar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas nada o quê? Né? Eu preciso.
Ou seja, o que eu preciso não me faltará. O que eu preciso. Não se trata do supérfluo. É o que eu preciso. Para aquela ocasião, não me faltará. E claro, né? A outra finalidade da oração, que é agradecer. Não nos esqueçamos, porque nós sempre somos beneficiados. Sempre. Deus nos ampara, sempre, sempre. Então, não nos esqueçamos de agradecer. Então, amigas e amigas, nós terminamos aqui lembrando que Deus não desampara nenhum de nós. E que sim, Ele responde às nossas súplicas, mas sempre de acordo com as nossas necessidades. Eu agradeço pela atenção, pela participação de todos e peço, né? Pedimos para que Deus esteja sempre nos intuindo para que nós possamos fazer as melhores escolhas. Muito obrigada pela atenção de todos e aqui nós encerramos por hoje. Muito obrigada.